Produzir conteúdo pode sim, sem dúvidas alguma, ser muito simples. Muito simples, sabe? Com certeza terão dores de cabeça pelo caminho, como tudo na nossa vida, um pontinho ou outro, mas muito diferente do que se cultiva aí nos discursos, no que se vê, sabe, a respeito de produção de conteúdo. Como tudo basicamente nesse meio digital, no âmbito geral, se vê a venda da complexidade em tudo que é tipo de processo, sabe? E, no geral, para início de conversa, processos, eles precisam ser simples. E por que isso? Quanto mais simples o processo, melhor de eu executar, mais fácil de eu analisar e mais fácil ainda e melhor de eu conseguir otimizar, de eu fazer ajustes nesse processo. Quanto mais complexo, menor a tendência desses três pontos acontecerem. Aí tu imagina, pô, tudo basicamente que a gente faz na nossa vida são processos, consciente ou inconscientemente, sabe? Por mais que eles estejam ou não mapeados também. Por exemplo, se eu tenho que ir para uma academia, qual que é o processo, entre aspas? O processo é eu pegar, botar minha roupa, é eu me vestir, é eu sair de casa, é eu comer alguma coisa, é eu sair de casa e ir até a academia, por exemplo. E aí como é que eu posso facilitar esse processo, sabe? Aí eu vou ter mais tendência de executar isso. Eu já pego e horas antes ou no dia anterior, eu já deixo as roupas separadas, próximos da porta, sei lá, sabe? Eu já deixo a minha alimentação, meu pré-treino, eu já pronto. Facilito o processo, facilito a execução, sabe? E com isso fica mais fácil de eu analisar, por causa que é um processo simples, não tem 500 coisas, não tem que virar um mortal, não tem que escrever no diário, não tem que fazer um monte de coisa, tipo academia, sabe? É um processo simples. Eu simplesmente chego do meu trabalho, do meu compromisso, vou lá, boto minha roupa, tal, como ali o que já está pronto e zarpo para academia, entendeu? Simples. Fácil de executar, fácil de analisar, fácil de otimizar. E em relação à produção de conteúdo, também pode ser assim. Eu sugiro que seja. Eu já vivo isso há alguns anos. Aqui no YouTube, eu tô há pouquinho mais de um ano. Meu foco é aqui. Eu já visava bastante vir para o YouTube e quando eu vim eu falei, beleza, é aqui que eu quero ficar e vou permanecer durante bons e bons e bons anos. Sei lá, se até o restante da minha vida. Então, pode ter certeza que tu vai entrar aqui nesse canal aqui, daqui a bons anos tu ainda vai me encontrar aqui produzindo e produzindo e produzindo. E sinceramente, não me faltam ideias, sabe? Não me faltam ideias. Eu já produzia conteúdo no Instagram antes, produzo newsletter também há mais de ano. Enfim, já produzi conteúdo para outros players também muito maiores do que eu. E no Instagram nunca foi meu foco. Só porque eu trabalho primordialmente com escrita como copywriter, então eu botei alguns conteúdos lá, beleza e tal. E depois já meti o pé e já vim para o YouTube e tenho focado aqui desde então. E a questão da produção de conteúdo, ela pode ser simples, sabe? Eu sugiro que seja simples, que seja leve, com certeza, como eu disse, vão ter alguns percalços em tudo na nossa vida, tem algum atrito no momento ou no outro, imprescindível, não tem como fugir disso, mas no âmbito geral, isso pode ser leve. Quando se olha para a produção de conteúdo, ela se instaura, ela se mantém em três pilares principais, que são as maiores dificuldades, os maiores pontos de conflito das pessoas que tendem a produzir, que desejam produzir, que já estão produzindo alguma coisa, que são, primeiro, o âmbito das ideias. As pessoas, muitas vezes, elas têm, nossa, dão pane só de vir aqui pra frente e, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou produzir hoje? Sabe? Qual vai ser a ideia? Pô, não tá vindo nada na minha cabeça. Pô, não consigo pensar em nada, não consigo nem olhar para um concorrente ali, para alguma outra pessoa do mercado ou de algum outro nicho que seja e adaptar algum conteúdo que ela tá fazendo, trazer pro meu, sabe? Pô, não consigo ter esse desenvolvimento, esse desenrolar, sabe? Esse jogo de cintura em relação às ideias de conteúdo. O outro ponto, ele é a constância. Pô, beleza, eu tenho ideias, mas manter a frequência, sabe? É aquela ideia do no primeiro round, todo mundo é bom. No primeiro vídeo, no segundo, na primeira postagem, na segunda, calor do momento, pô, beleza, eu vou produzir, vou lá, tal. Mas aí depois tu fazer o terceiro, tu fazer o quarto, tu fazer um mês, tu fazer 2 meses, sabe? Pra muita gente, não sei se é o teu caso, mas já cansa só de pensar nisso. Só de estar me escutando falar, pô, vou produzir um mês de conteúdo, vou produzir 2 meses, 3 meses, 4 meses. É a mesma coisa que tu for numa academia, que tu for fazer uma dieta, que tu for ler, se exercitar, fazer alguma coisa com constância. Vou trabalhar e tal, entendeu? Tem que pensar no dia, no momento. Eu tô aqui gravando esse vídeo, eu só tô pensando no hoje, eu não tô pensando nos vídeos que eu vou gravar ao longo de mais 10 anos, sabe? Eu tô focado no hoje, no presente, nesse momento aqui. Que eu tô gravando, que eu tô tentando passar uma ideia legal pra ti, tentando expandir tua consciência a respeito desse assunto, tentando te ajudar, te guiar um pouquinho, para que tu consiga realmente produzir com mais leveza teu conteúdo.
entendeu? E o outro, terceiro ponto, que muita gente acaba colidindo com isso, é a questão da vergonha. Vergonha de se expor, vergonha de expor opiniões, de expor as suas ideias, por causa que vão ter pessoas que vão vir com argumentos contrários, vão vir te fincando alguma coisa, sabe? Dando as alfinetadas, que se fala, sabe? E o que é normal. Quando a gente se expõe, é aquele papo, né? O prego que se destaca, ele é martelado, não tem como. E sempre vão ter pessoas, conforme a gente vai comunicando alguma coisa, sempre vão ter pessoas que vão pensar diferente, que vão ser opostas, que vão ter raciocínios um pouco avessos ao que a gente está propondo, sabe? Então pode ter algum conflito num momento ou outro, não tem problema. Desde que tu esteja sendo genuíno e verdadeiro com a exposição do que você está propondo para a audiência, não tem problema. Sempre vão aparecer pessoas contrárias. Então, enfim, é uma questão também de lidar com isso, ver até que ponto que vale realmente tu conter, tu prender as tuas ideias, tu não expor, jogar para o mundo, jogar na roda, sabe? Pensando no que o fulaninho vai pensar a respeito de ti, no que o outro cara vai vir aqui falar, enfim, sabe? Que falem, a questão é que tu esteja fazendo, esteja se mexendo, sabe? Claro que num movimento bom de realmente cultivar um ambiente saudável, próspero, sabe? Enriquecedor para as pessoas que te assistem. Enfim, e a questão é que, pensando nisso tudo, eu tenho que criar um processo para fazer essa produção de conteúdo. E aqui começa a grande sacada do ser simples, sabe? Beleza, eu tenho esses 3 pilares, tá? Mas a questão da constância e a questão da vergonha são coisas que tu não vai ficar analisando diariamente, sabe? Que tu não vai ficar parando para planilhar a tua constância, parando para planilhar a tua vergonha, dificilmente. Mas o âmbito das ideias e também da clareza da tua rotina são pontos primordiais que tu precisa mapear. Tu precisa ter muita clareza e isso é interessante que tu pegue e tu sente em algum momento. Pode não ser, beleza, num dia, pô, tu não vou conseguir resolver num dia, cara, não tem problema. Vai resolvendo aos pouquinhos, conforme tu tem aptidão para fazer esse raciocínio, para planejar e tal. Pô, eu tenho 1 horinha por dia, vai ali, senta. Pô, tenho dificuldade, calma, respira, vai ali, organiza um pouco, pensa, planeja um pouquinho, daqui a pouco volta, dá uma pesquisadinha, sei lá, busca uma ajuda numa IA, no chat GPT da vida, no Gemini, para ver se ele te dá algumas outras ideias de planejamento, de organização, entendeu? E mapeia a tua rotina, sabe? Pega os dias da semana e tenha clareza de qual canal que tu vai produzir, quantas peças de conteúdo tu vai produzir por semana, por dia, enfim, sabe qual vai ser a tua frequência de produção e o formato desses conteúdos, beleza? Pô, eu quero produzir para o Instagram, beleza? Quantas publicações por semana tu vai fazer? Olha, eu vou fazer 3 publicações, beleza? E as publicações quais serão? Vão ser vídeos? Vão ser só reels? Vão ser carrosséis? Vão ser estáticos? O que vai ser? Ah, beleza. Vão ser só estáticos. E eu vou produzir realmente 3 vezes por semana, partir o martelo é 3 mesmo, Arthur. Tá, e quais serão as ideias? O que tu vai abordar nisso daí? Beleza, e aí para isso é interessante que tu tenha lá uma planilhazinha, alguma coisinha, que seja um bloco de notas, que seja um pedaço de guardanapo que tu guarda na gaveta, sabe? Enfim, mas que tu é interessante, por mais que tu seja uma pessoa que tenha muitas ideias, eu particularmente, aqui atrás até tá o meu fiel companheiro aqui, violão, eu trabalhei cerca de 13 anos na noite como músico, e desde sempre eu me vejo uma pessoa muito criativa. Desde pequeno eu sempre consumi muito desenho, muito filme, muita série, muita música. A arte sempre teve muito presente em diversos sentidos na minha vida. Depois veio a música e tal. Então eu não tenho dificuldade alguma em ter ideias. Não só ideias de conteúdo, mas também, pô, vou escrever um anúncio, vou escrever uma página, vou escrever sei lá o que for. Eu consigo criar, tenho ideia de sobra, de verdade. Eu entendo que muita gente tem dificuldade com isso. Não tem um tino criativo tão aguçado, enfim, beleza, é totalmente entendível. Mas mesmo olhando para mim, que sou uma pessoa criativa, durante muito tempo eu acabei não armazenando essas ideias, justamente por ter ideias de sobra, sabe? Pô, tem muita ideia. Eu não vou ficar fazendo um acervo, perdendo tempo organizando isso, mas olha, para mim, que sou uma pessoa, que nem eu disse, com uma enxurrada de ideias, ideias de sobra, facilitou muito a minha vida. Então, para ti, que de repente tem um pouco mais de dificuldade de ter clareza do que tu vai produzir em relação ao conteúdo, ao tema em si, super sugiro que tu tenha um espaço onde tu organiza essas ideias. E aí tu pode fazer o quê? Pô, de repente na correria da tua rotina, tu não vai conseguir
parar para acessar lá a tua planilha, acessar não sei o quê. Pô, dificilmente hoje em dia a gente não tem um celular com acesso ao WhatsApp. Ou um celular que não, nem tem internet, mas que tem um bloquinho de nota, sabe? Ou um pedacinho de papel que tu possa ter lá um bloquinho, sabe? Pega e lembrando de novo o processo. Se é o processo de tu anotar isso, busca a maneira mais simples para te fazer isso. Pô, no bloquinho de nota, beleza. Quando tu tiver uma ideia ao longo do teu dia, porque isso acontece, sabe? O conteúdo, por si só, ele já mora na nossa rotina, ele já mora na nossa vida. Se eu olho pro Gary Vee, se eu olho pro Alex Hormozi, sabe? Grandes nomes do marketing de negócios digitais, negócios no âmbito geral, o Hormozi ele é de negócios físicos e tal, mas se eu olho para grandes nomes aí que prosperam em relação à produção de conteúdo e tal, o Gary Vee principalmente, que é um nome gigantesco, um dos maiores que existe mundialmente, ele fala, e é justamente essa ideia, produzir conteúdo nada mais é do que tu pescar fragmentos da tua vida e jogar aqui para dentro. Aí a galera fala muito daquela palavra que me dá até uns calafrios de tanto que já foi utilizada, desgastada aqui no digital, que é justamente o tal do conteúdo estratégico. E o conteúdo estratégico nada mais é do que o conteúdo intencional. É tu entender para que serve cada peça de conteúdo, sabe? Porque tem peças que eu vou produzir que elas vão ser mais direcionadas a falar com mais gente, a trazer mais gente. Vão ter peças que eu vou estar falando com um grupo menor, sabe? E cada uma delas tem um intuito diferente. Uma vai ser para eu trazer mais público, para eu fomentar mais audiência. Outra vai ser com uma tendência maior à venda de alguma coisa, que são as pessoas que já estão mais aquecidas, que elas já estão com um entendimento maior, uma intencionalidade maior em relação a comprar, a adquirir alguma coisa a respeito de determinado assunto, entendeu? Então, tu tem que entender para que serve cada peça de conteúdo que tu está produzindo. Mas no âmbito geral, o conteúdo, o que tu pode propor para tua audiência e trazer aqui para dentro, já mora na tua rotina, já mora na tua própria vida, sabe? Eu estou gravando esse vídeo aqui ontem, por exemplo, em relação ao dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estava conversando com um amigo a respeito disso. E ele justamente, pô, eu não tenho ideia, eu fico me batendo, cara, para mim é muito difícil produzir conteúdo, porque eu não sei justamente o que eu posso falar. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou usando justamente ali um fragmento de um dia, no caso, o ontem, sabe? E pescando a conversa que eu tive com um amigo meu. E por que eu trouxe essa conversa? Não vou trazer de repente aqui e o assunto do café da manhã que eu comi hoje de manhã, sabe? Pode não ter muita relevância para ti que tá aí do outro lado. Ainda mais um canal onde eu falo de copy, onde eu troco algumas ideias a respeito de estratégias de negócios digitais e tal, sabe? Mas eu sei que tu vai ter interesse, que é base aqui do canal, em produção de conteúdo. E aí, se eu conversei com um amigo meu a respeito de produção de conteúdo, por que eu não trago aqui para dentro? Sabe? O problema que ele tem, provavelmente serão o problema de diversas outras pessoas, sabe? Então, beleza, eu trago para cá e eu conto. E eu não só estou expondo minha opinião a respeito disso, que é o meu ponto de vista, que eu defendo, que traz mais unicidade ainda para minha perspectiva a respeito do conteúdo, sabe? Como também estou contando um fragmento da minha vida, minha experiência, uma coisa que somente eu vivi, o que traz mais unicidade ainda. Entendeu? Então, beleza, em relação às ideias, tu tem que entender que a habilidade mais importante de quem produz conteúdo é justamente a atenção das coisas que estão acontecendo. Porque o conteúdo ele tá na nossa cara a todo momento, a todo momento. É uma notícia quente que sai, é um tema sazonal de alguma coisa que está acontecendo. Agora eu estou gravando, é final do ano, entrando em dezembro. Pô, daqui a pouco já tem Natal, tem virada de ano, sei lá. Tu pode brincar de alguma maneira, meu Deus, tem uma mosca aqui na minha cara. Tu pode brincar de alguma maneira com esses temas e associar com alguma coisa que tu queira trazer, sabe? As tais das hot trends, assuntos, pautas em altas, enfim. Tu pode pegar só um segundinho que eu vou até mutar aqui pra dar um tapa aqui nessa mosca. Acho que eu não mutei, mas enfim, saiu fora. E a questão é que tu aprenda a desmascarar, sabe? O conteúdo que ele tá na tua rotina. Tu prestar atenção nas coisas que já acontecem na tua vida. Que o conteúdo ele já tá por aí. Tu precisa aprender a pescar as ideias que já estão na tua volta. Entendeu? Ele já tá aí todo o tempo. Ou é um paciente que tu atendeu de manhã, é um trabalho, um projeto que tu entrou na parte da tarde, que tu tava tocando umas ideias a respeito de X, Y, Z, e que, pô, tua audiência também enfrenta isso, é interessante mostrar para as pessoas isso, pô, traz para cá. Sabe? É entender essas nuances. E aí, com base nisso, não basta realmente só tu ter ideias. Tu tem que organizar isso.
Tu tem que ter clareza, que nem eu estava dizendo, tem que ter clareza em relação às tuas ideias, o que tu vai produzir, tanto como qual canal que tu vai produzir, qual que é o formato de conteúdo que tu vai produzir, qual que é a quantidade do que vai ser produzido. Porque é muito difícil tu manter constância em situações que não se tem clareza. É muito difícil. Porque a clareza, se eu não tenho, ela já é uma baita de uma barreira. Sabe? Já é uma baita de uma barreira. Quanto mais claro o que eu tenho que fazer, maior a tendência de eu ir lá e executar. Se eu já não sei, já me dá uma repulsa só de imaginar. Sabe? Quando a gente tem que lidar com alguma coisa que a gente não entende muito bem, pô, é difícil. É maçante. E lá, pô, ainda vou ter que aprender uma coisa, ainda vou ter que desdobrar aquilo, ter clareza a respeito para depois ir lá e fazer, sabe? É difícil, é complicado. Então, organiza os teus processos da maneira mais simples possível. Pega, tem um espaço, como eu sugeri, tem um bloquinho de notas, um grupinho no WhatsApp, onde, de acordo com a tua rotina, pô, tu viu que, caramba, isso aqui dá uma ideia legal de conteúdo. Talvez eu tenha um cachorrinho latindo no fundo aqui, agora que tem gente passando aqui na porta, subindo aqui no prédio. E então, tu entender justamente as coisas que estão acontecendo na tua vida, que tu pode pescar como ideia de conteúdo. Beleza, eu trouxe isso e eu tenho um cantinho armazenado para que quando eu for gravar, pô, eu posso previamente chegar e, sei lá, num dia X da rotina, eu já organizo todos os conteúdos, todos os temas que eu vou produzir. Ou tu pode simplesmente ter lá o teu banco e aí no dia que tu vai produzir, tu senta, tu já sabe o formato, tu já sabe quantos tu vai ter que produzir, entendeu? Aí tu só precisa pescar a ideia. Eu faço basicamente assim, eu tenho ali hoje um espaço grande ali, uma planilha com uma penca de ideias que eu vou pescando ao longo do dia, eu vou anotando no bloquinho, aí daqui a pouco eu sento um dia da semana e eu passo essas ideias todas para essa planilha, além de também dar mais uma pesquisada e mais uma pensada a respeito do que eu posso produzir. E aí eu vou sempre enchendo esse banquinho de ideias, sabe? E aí chega o dia da produção, eu só sento aqui e decido, ó, eu vou gravar esse, eu vou gravar esse e eu vou produzir aquele ali. Beleza? É isso. Por quê que é simples assim? Porque eu já tenho clareza do canal que eu vou produzir, é o YouTube. E depois, por e-mail, eu posso levar aqui um conteúdo que eu trouxe para cá e desdobrar ele também no e-mail. Não tem problema, assim como também posso desdobrar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Threads, no sei lá onde tu quiser, sabe? Aí beleza, pô, eu já sei qual canal que eu produzo, eu já sei o formato do meu conteúdo, eu já sei a frequência, a quantidade que eu tenho que produzir, entendeu? E eu já tenho um banco de ideias, sabe? Aí é justamente, é eu sentar e produzir, é eu ter a constância também, não adianta tu ter tudo mais belo possível, mais bem organizado e não sentar e executar. É preciso fazer, entendeu? E para fazer, tu tem que ter clareza, tem que sustentar justamente no porquê que tu está fazendo uma coisa. Quais serão os benefícios daquilo, sabe? E tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que explica isso de uma maneira muito simples, que é o quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como, sabe? Pô, como que eu vou gravar conteúdo? Parará, parará. Cara, sustenta no teu porquê. Pô, como que eu vou pra academia todo dia? Cara, como é que eu vou fazer isso? Vai ser difícil, barará. Por que tu quer ir pra academia? É saúde, é pra te sentir bem, pra te olhar no espelho, pô, se sentir legal, ver que as roupas estão encaixando, que tá bacana, que tu tá sentindo bem contigo mesmo. É justamente por saúde, por disposição, enfim, sabe? O porquê tu tá fazendo. Isso que faz com que a gente se sustente fazendo alguma coisa ao longo do tempo, sabe? O porquê, o propósito de estar fazendo alguma coisa. Isso sim que é forte. E claro, não basta só ter um discurso bonito. Tu tem que ir lá e fazer realmente, com mais ou menos vontade. E justamente quando se tem menos vontade é que é mais valioso ainda, grosseiramente falando. Porque essa é a definição de disciplina, fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito e não quando a gente tem vontade, entendeu? E quanto mais tu cultiva esse hábito de ir lá e fazer, mais tu reforça para ti mesmo que tu é capaz de fazer e mais tu vai confiando em ti. E quanto mais tu confia, maior a tendência de tu executar alguma coisa, sabe? De tu arcar com o compromisso. Porque tu vai vendo e tu mesmo vai, por mais louco que pareça, mas tu mesmo vai se acompanhando, tu vai percebendo que tu é capaz de fazer, de assumir e arcar com os compromissos, sabe? E sem falar que também, quanto mais tempo vai passando, tu vai mantendo a frequência, mais aquilo vai se tornando hábito, mais vai se fortificando e mais fácil vai ficando a jornada. Claro, como eu disse,
mais fácil vai se tornando. Mais fácil, quer dizer, para que não te confunda, mais fácil vai se tornando isso. Mas não quer dizer que vai ser fácil totalmente. Que eu disse, terão dias em que eu vou estar mais motivado, que tu vai estar mais motivado, que tu vai estar menos, que tu vai ter uma clareza absurda de ideias e quando tu sentar para encher o teu bloquinho ao longo do dia, tu vai pescar várias ideias. Vão ter dias que vão ter menos ideias, vão ter dias que serão mais difíceis, entendeu? E junto com essa questão da produção, é legal também, mais uma sugestão aqui para acabar o vídeo, uma sugestão é que tu divida. Tem um livro que ele fala do tal do uma única coisa, que é justamente tu separar as atividades, as coisas que tu faz em bloco e tu dividir cada bloco para uma atividade específica. Pô, se eu tenho que produzir conteúdo, guarda um blocozão só para te produzir conteúdo. Vou ali 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo tu precisa para produzir a quantidade que tu está se propondo. Tenta focar só nisso. Só produz aquilo dali. Aí depois no outro dia, tu cuida só de fazer, sei lá, as thumbs, só de fazer as capas, só de fazer os designs. Aí um outro dia, tu cuida só de subir, de agendar aqueles conteúdos. Para mim, funcionou muito bem. E para muitas pessoas que eu conheço, também encaixou feito uma luva. Talvez para ti seja uma boa. Diferente de tu de repente chegar e nesse bloco de 1 hora, tu produz uma peça, aí daqui a pouco tu já vai lá, tu já faz o design, tu já faz não sei o que, tu já tenta agendar e a cada dia que passa, tu vai lá e tu faz o mesmo processo todo. Se for bom para ti, beleza. Mas no geral, eu sugiro que tu tente separar em blocos ao longo da semana. Um dia eu vou só produzir o conteúdo, escrever ou gravar o vídeo. No outro dia eu vou só fazer a thumb, vou só fazer a capa, vou só fazer o design. No outro dia tu só agenda, no outro, sabe? E aí tu já sobe tudo de uma vez, enfim. Beleza? Espero que tenha clareado aí as ideias. E tu seguindo isso, com certeza vai ser muito mais simples. Porque tu vai ter clareza do que tu precisa fazer. Tu vai ter uma penca de ideias, sabe? E justamente nesse clareza do que fazer, tu vai saber qual canal que tu vai postar, que tu vai dar atenção, qual a quantidade, a tua frequência, sabe? O formato do vídeo. Então, quando tu sentar, tu já está muito bem alinhado em relação ao que tu tem que fazer. Então, grosseiramente, tu tem que só ir lá e fazer. Mais simples do que ficar, meu Deus, o que eu faço hoje, o que eu faço amanhã, qual é o tipo de formato que eu produzo, sabe? Qual que é a ideia, entendeu? Calma, assenta aí a respiração, respira um pouquinho fundo, entendeu? Alinha isso, senta, planeja, beleza? É um mal do brasileiro no âmbito geral, o planejamento, do não querer planejar. A gente é muito da execução, da mão na massa, mas o planejamento ele tem um peso gigantesco na execução das coisas. Quando a gente planeja, minimamente que seja, a execução ela sai muito mais fácil. E o tempo que é mais desgastante, sabe, de se investir, assim como energia por si só, é o do retrabalho, o de ter que voltar atrás e o de ficar patinando no mesmo lugar, sabe, justamente porque não se tem clareza do que precisa ser feito. Tá bom? Espero que tenha clareado aí as tuas ideias, beleza? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, pode trazer sugestão de outros vídeos, é super bem-vindo. Se inscreve no canal, compartilha quem tu acredita que vai ser útil. E é isso. Fique comigo para mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.